Oi, coração, eu sou a professora Isabela Genari, professora de português, e é comigo e com a equipe de português da nova geração que você vai aprender aí algumas técnicas para ir bem no Enem. Você vai ver que a gente tem um método de ensino que te favorece na prova. A gente faz a questão, a gente comenta e você vai vendo pelos seus erros e pelos seus acertos como que você tá, como que tá para a prova e o que você tem que estudar mais, o que precisa dedicar mais um pouquinho. Trouxe para vocês uma questão de língua portuguesa que é recorrente no Enem. Ele gosta muito de perguntar sobre norma padrão, sobre língua culta, língua coloquial. Por que ele faz tanto isso? Você tem que lembrar que a sua prova, ela considera a língua no seu caráter social. Então, o que é a língua portuguesa? A língua portuguesa é a sua língua materna, geradora de significação. Ele sempre vai ficar batendo nessa tecla, tá? Então, a gente vai ver nas habilidades, nas competências, que ele gosta de usar a língua como formadora de identidade nacional. Ele gosta de falar sempre da língua com esse caráter social. Trouxe aqui uma questão da prova do Enem para a gente dar uma analisada nisso. Então, vem comigo fazer. Essa questão apresenta dois textos e a primeira coisa que você tem que lembrar é a prova do Enem sempre te apresenta texto na questão. É para sua prova ficar cansativa? É para sua prova ficar chata? Não, gente, é porque a prova ela precisa de uma base para te perguntar. Então ele coloca aqui no texto 1. O professor deve ser um guia seguro, muito senhor de sua língua. Se outra for a orientação, vamos cair na língua brasileira. Refúgio nefasto e confissão nojenta de ignorância do idioma pátrio. Recurso vergonhoso de homens de cultura falsa e de falso patriotismo. Como havemos de querer que respeitem a nossa nacionalidade, se somos os primeiros a descuidar daquilo que exprime e representa o idioma pátrio? Primeira dica que eu dou para vocês. Terminou o texto, ele apresenta aqui embaixo, nas letrinhas pequenas, a referência. O que é a referência? É a fonte de onde esse texto foi retirado. Esse meu texto foi retirado do Almeida, Gramática Metódica da Língua Portuguesa, 1999, adaptado. Esse Almeida aqui, ó, é Napoleão Mendes de Almeida. Ele é um gramático e no prefácio ele apresentou esse pequeno comentário. O segundo texto tem: alguns leitores poderão achar que a linguagem desta gramática se afasta do padrão estrito usual neste tipo de livro. Assim, o autor escreve: tenho que reformular e não tenho de reformular. Pode-se colocar dois constituintes e não podem se colocar dois constituintes e assim por diante. Isso foi feito de caso pensado, com a preocupação de aproximar a linguagem da gramática do padrão atual brasileiro presente nos textos técnicos e jornalísticos de nossa época. Já esse texto aqui foi tirado da gramática do Perini, gramática descritiva, e é a nota do editor. Aqui não é um comentário do autor, mas sim do editor desse texto. Então vamos ao item ver o que ele pergunta pra gente. Confrontando-se as opiniões defendidas nos dois textos, conclui-se que... Então, ele te apresentou dois textos para você relacionar as ideias dos dois. O que tem de comum entre o primeiro e o segundo texto? Ah, coração, o primeiro texto foi tirado da gramática, o segundo texto também. Beleza. O primeiro foi escrito pelo autor no prefácio, o segundo foi uma nota do editor. Ok, a gente já descobriu o contexto desses textos, a gente já sabe de onde eles foram tirados. Qual foi o objetivo, então? Para que você coloca um prefácio numa gramática? Para que o editor, numa gramática, vai apresentar um comentário? Ele quer te falar aqui sobre esse texto? Ele quer te falar sobre a interpretação que você quer desse texto, que você vai ter desse texto? Aqui a gente percebe que ele está fazendo nos dois textos um posicionamento sobre a língua. Então, no texto do Almeida, ele diz: o professor deve ser um guia seguro, muito senhor de sua língua. Percebe, então, que esse prefácio é para o professor, para falar que ele precisa saber a sua língua de forma muito segura. Já no segundo, ele vai colocar: alguns leitores poderão achar que a linguagem desta gramática se afasta do padrão. Então, aqui a gente já percebe uma oposição dos dois textos. O primeiro trata a língua com muito rigor, o segundo já vai tratar que a língua se afasta do padrão. Então, vamos confrontar aqui. Ambos os textos tratam da questão do uso da língua. Ah, isso a gente acabou de ver. Com o objetivo de criticar
a linguagem do brasileiro? Vamos voltar no texto. O Almeida fala, a partir daqui, ó. Se outra for a orientação, vamos cair na língua brasileira. Refúgio nefasto e confissão nojenta da ignorância do idioma pátrio. Ele faz sim uma crítica à língua que é usada, porque ele diz que essa língua vai se afastar da língua padrão. Recurso vergonhoso de homens de cultura falsa e de falso patriotismo. Como havemos de querer que respeitem nossa nacionalidade se somos os primeiros a descuidar daquilo que exprime e representa o idioma pátrio? Então ele faz uma crítica aqui à linguagem brasileira, à língua brasileira, dizendo que se você ficar se afastando da norma padrão, é você quem está destruindo o idioma. Mas no texto do Reis, ele coloca pra gente, aqui no finalzinho, ó, isso foi feito de caso pensado, com a preocupação de aproximar a linguagem da gramática do padrão atual brasileiro presente nos textos técnicos e jornalísticos de nossa época. Aqui ele não quer fazer uma crítica, ele quer dizer assim, a língua muda, a língua sofre alterações, então eu vou fazer uma gramática mais próxima da língua que você usa. Então essa primeira aqui não serve pra gente. Os dois textos defendem a ideia de que o estudo da gramática deve ter o objetivo de ensinar regras prescritivas da língua. Talvez você tenha dúvida nesse vocabulário. O que são regras prescritivas? Gente, aqui ele está falando que a língua ela já é pré-determinada. A língua não sofre alteração. A língua não deve sofrer nenhum tipo de alteração, porque ela já está pré-determinada. Os dois textos, então, vão defender que a gente tem que estudar a gramática com o objetivo de ensinar as regras prescritivas, as regras que já foram colocadas da língua. Olha só, o primeiro texto sim, o segundo não. O segundo já fala do padrão atual brasileiro. Então essa daqui também tá errada. Tá vendo que a gente precisa fazer uma leitura crítica do texto? A gente precisa entender o que a gente está lendo, que a gente já mata vários itens com uma leitura mais aprofundada. A questão do português falado no Brasil é abordada nos dois textos, que procuram justificar como é correto e aceitável o uso coloquial do idioma. Ele trata do português falado? Ele diz pra gente nos dois textos sobre o português falado ou ele diz sobre o português escrito? Que ele está falando de língua escrita. Então também não é a letra C. O primeiro texto enaltece o padrão estrito da língua, ao passo que o segundo defende que a linguagem jornalística deve criar suas próprias regras gramaticais. Essa questão é perigosa porque ela está meio certa. O primeiro enaltece o padrão estrito da língua, o primeiro coloca a língua escrita lá em cima, diz que a língua escrita é a língua que deve ser valorizada. Com certeza, olha o que ele diz. Professor deve ser um guia seguro, muito senhor de sua língua. Se outra for a orientação, vamos cair na língua brasileira. Olha o que ele fala da língua brasileira. Que é um refúgio nefasto e confissão nojenta de ignorância do idioma pátrio. Recurso vergonhoso de homens de cultura falsa e de falso patriotismo. Então ele vai falar mal aqui, ó, da língua brasileira, da nossa língua falada, da língua do nosso dia a dia. Como havemos de querer que respeitem nossa nacionalidade se somos os primeiros a descuidar daquilo que exprime e representa o idioma pátrio? Então ele está enaltecendo o padrão escrito? Tá. Ele faz isso de que modo? Ele rebaixa a língua brasileira, colocando o padrão como se fosse algo excepcional. Só que no segundo texto, ele defende que a linguagem jornalística deve criar suas próprias regras? Vamos voltar aqui de novo. Vou ler a partir daqui, ó. Não, vamos ler antes. Assim, o autor escreve, tenho que reformular e não tenho de reformular. Pode-se colocar dois constituintes e não podem se colocar dois constituintes e assim por diante. Aqui, gente, ele está dando o exemplo de usos da língua que a gente faz com recorrência e usos da norma. Quando a gente tem podem se colocar dois constituintes, a gente tem o que seria correto, o que seria certo segundo a norma padrão. Por quê? Dois constituintes é o meu sujeito, o verbo concorda com ele, então tem que ir para o plural. Mas no dia a dia é comum a gente falar, tanto falar quanto escrever, né? Pode-se colocar dois constituintes. Embora dois constituintes seja o sujeito, a gente não fez aqui a devida concordância verbal.
Isso é comum, isso é recorrente. Então, ele está colocando para a gente exemplos do que a gente usa no nosso dia a dia. E ele vai exemplificar. Aí ele fala agora por que o autor vai se aproximar da linguagem. Isso foi feito de caso pensado, com a preocupação de aproximar a linguagem da gramática do padrão atual. Então, qual que é a preocupação nessa gramática do Perini? Que a língua seja tratada, não com todo rigor, mas que ela seja tratada como a gente usa. Eu quero aproximar a linguagem da gramática da linguagem do padrão atual. E ele vai dar um exemplo. Essa gramática padrão atual, presente nos textos técnicos e jornalísticos de nossa época. Ele fala dos textos jornalísticos só para exemplificar. E aqui na letra D ele coloca: ao passo que o segundo defende que a linguagem jornalística deve criar suas próprias regras gramaticais. Todo aquele trechinho foi feito com a intenção de justificar a linguagem jornalística com suas próprias regras gramaticais? Não, a linguagem jornalística ali foi colocada como um exemplo. Então sobra a letra E, deixa eu ver se ela me agrada. Primeiro texto prega a rigidez gramatical. Olha aí, você já vai colocar um certinho aqui do lado, foi isso que você acabou de ver. Então, o primeiro texto prega a rigidez gramatical no uso da língua. Enquanto, olha aqui esse conectivo, gente. Ele começa me dizendo, confrontando-se. Isso é, o que um tem e o outro não tem? Olha esse conectivo, se não é excelente para confrontar ideias. Enquanto o segundo defende uma adequação da língua escrita ao padrão atual brasileiro. Aqui, isso aqui você tem Ctrl+C, Ctrl+V. É isso que está escrito no primeiro texto. Gostei bastante. Você também, né? Porque você vai gabaritar essa questão junto comigo. Letra E, a alternativa certa. Tá vendo que não é uma questão difícil? Não é uma questão que te exige muito? Qual que é a tendência do Enem? Sempre tratar da língua com esse aspecto social. E quando fala de norma padrão, a norma padrão ela vai sim ser utilizada, ela deve ser utilizada, mas a norma padrão vai ser usada em contextos específicos. Se ele estivesse falando, por exemplo, de um editorial, o editorial precisa ter a norma padrão? Precisa, mas ali ó, é uma nota do editor, é um texto que está abrindo a gramática para te falar por que o autor vai usar a língua daquela forma, certo? Vem com a gente, vamos responder aí várias questões, você vai gabaritar com a gente nessa nova metodologia de ensino. Vem ser nova geração. Um beijo, te espero nos próximos vídeos.